Eu sou Mira Serra, sussurrando diretamente do Versal, onde o primeiro eco do caos ainda ressoa. Detetives, bem-vindos de volta! Esta é a parte 2 da origem dos Irmãos Morte. No nosso último encontro, arranhamos a superfície da escuridão. Hoje, mergulhamos fundo no primeiro ritual deles na Terra, na vila que simplesmente desapareceu. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O enigma permanece, e eu estou aqui para lhes entregar as peças. Escutem com atenção. E mais importante, questionem o silêncio. Imagine um lugar chamado Eldoria, um pequeno ponto esquecido no mapa, perdido no meio de um deserto árido em 1957. A vida lá era simples, previsível. Até a noite em que tudo mudou. Os moradores acordaram subitamente, não com um barulho, mas com a ausência dele. Um silêncio tão profundo e antinatural que parecia sufocar o próprio ar. Não havia o som do vento uivando entre as casas de adobe, nem o canto dos pássaros noturnos, nem mesmo o som distante do próprio coração batendo no peito. Era um vazio auditivo absoluto. E então, ele chegou. O primeiro irmão Morte. Testemunhas, ou o que restou delas nos fragmentos de relatos que consegui desenterrar, o descreveram não como uma pessoa, mas como um vulto, uma silhueta escura, que parecia absorver a luz das estrelas, tornando o céu acima de Eldoria um buraco negro. Ele não se moveu com agressividade, não brandiu uma arma, não gritou uma ameaça. Ele simplesmente parou no centro da vila e respirou. Um único, longo e profundo inspirar. Com esse sopro, o primeiro nome foi apagado. Um homem, um fazendeiro chamado Elias, tentou gritar um aviso. Sua boca se abriu, seus pulmões se contraíram, mas nenhum som saiu. Sua voz simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Ele olhou para as próprias mãos, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Logo depois, sua esposa tentou chamá-lo pelo nome, mas a palavra não se formava em seus lábios. O nome Elias havia sido apagado da realidade. O pânico começou a se espalhar, mas era um pânico silencioso. As pessoas tentavam correr, fugir daquela figura sombria, mas o silêncio os prendia, como fios invisíveis e pegajosos. Cada passo era pesado. Cada movimento era lento, como se estivessem se movendo através de melaço. O enigma que me atormenta, detetives, por que Eldoria? Por que aquela vila insignificante no meio do nada? O que o Tecedor do Caos, a entidade que os criou, queria que eles vissem ou aprendessem naquele lugar? Nos arquivos fragmentados que encontrei, um poema se formou sozinho nas páginas empoeiradas, como se o próprio enigma estivesse tentando se comunicar. As palavras surgiram da tinta seca e eu preciso compartilhar o ralace com vocês. Escutem, mas não fechem os olhos. Primeiro ritual. Vila no deserto seco. Silêncio desce. O nome é o preço. Brutorespi. A luz se apaga. Memória some. A alma vaga. O que é um lugar que o vazio devora? O que resta quando o eco ignora? Este poema não é uma resposta, detetives. É a formulação do enigma que veio depois. Ele descreve o processo, o método. Não foi um massacre, foi um apagamento. Os moradores de Eldoria desapareceram um a um. Primeiro, seus nomes eram esquecidos por todos, inclusive por eles mesmos. Depois, as memórias que tinham uns dos outros começavam a se desfazer, como fotografias velhas se desintegrando. Por fim, seus corpos físicos se desfaziam, não em sangue ou carne, mas em cinzas vermelhas, finas como poeira, que o vento silencioso carregava para longe, para o nada. Quando a fundação finalmente chegou a Eldoria, dias depois, alertada por um silêncio anômalo detectado por seus sensores, a vila estava completamente vazia. Não havia sinais de luta, nem corpos, nem rastros. Apenas casas vazias e poeira vermelha, cobrindo o chão. E algo novo. As paredes das casas, antes lisas, estavam agora cobertas por runas complexas, símbolos que não pertenciam a nenhuma língua ou cultura conhecida. Eram marcas que queimavam ao toque e sussurravam quando ninguém estava olhando. O primeiro irmão Morte não matou, ele desfez. Ele apagou a existência de Eldoria, como se um editor cósmico tivesse decidido que aquela página da história nunca deveria ter sido escrita. O mistério se aprofunda ainda mais. Teria sido um teste imposto pelo Tecedor do Caos para avaliar o poder de sua criação? Ou foi o começo de algo muito maior, um ato primordial que serviria como um farol, chamando os outros irmãos Morte para se reunirem na Terra? E a pergunta mais arrepiante de todas: por que os relatórios da Fundação mencionam que o Rei Escarlate foi detectado
observando tudo de seu trono no vazio, com um sorriso. Detetives. O primeiro ritual na Terra foi mais do que a destruição de uma vila. Foi o nascimento do silêncio que devora. Eldoria não foi apenas destruída. Foi apagada. Foi o primeiro eco do caos a tocar nosso mundo. Uma prova de conceito aterrorizante. Mas isso, meus amigos, foi só o começo. Enquanto o primeiro irmão Morte aperfeiçoava a arte de apagar, o segundo irmão Morte já estava se aproximando do nosso plano de existência. E o que ele traz é muito, muito pior. O silêncio apaga, mas o que o segundo irmão traz, distorce. Agora eu pergunto a vocês. Já sentiram um silêncio tão pesado que parece ter uma presença física? Um enigma que quanto mais você investiga, menos respostas encontra. Quero ouvir suas teorias, suas experiências. Deixem seus pensamentos nos comentários, mas por favor, sussurrem. Se essa investigação ressoou com vocês, deixem o seu like para quebrar o silêncio e se inscrevam para não perder o que vem a seguir. A parte 3 está a caminho, se o enigma permitir. Até lá, fiquem atentos e não confiem no silêncio.